Bem-vindo, bem-vinda ao Pode Ser Humano, seu podcast semanal que fala de humanização nos ambientes de trabalho, nos ambientes de negócios, mais do que nunca tema urgente em qualquer organização que quer perpetuar. E você sabe que todas as vezes, toda semana, a gente traz um convidado especial para a gente falar sobre esse tipo de assunto, aqui as entranhas das organizações e como que as pessoas inseridas nela podem prosperar também junto com as organizações. Então, hoje, minha gente, a gente trouxe aqui para falar, sabe do quê? Mudanças no mundo que muda tanto, o tempo inteiro e tão rapidamente. Ninguém melhor do que Marcelo de Elias. Oi, Vivi. Muito bem-vindo. Obrado. Fiquei feliz de saber que sou convidado especial aí. Né? Você é muito especial. Toda semana é especial, mas você é especialíssimo. Obrigado. Energia boa por aqui, viu? Energia boa, muito né? Muito bom. Os bastidores condizem com o que a gente faz aqui na frente? Muito humano. Gente, olha, a gente vai falar do quê? Como que a gente pode mergulhar nesses processos de mudança e se adaptar e prosperar no meio de tudo isso, né? Porque é o que a gente está vivendo todos os dias. Uma notícia nova, uma situação nova. Tanta coisa, Marcelo. Nossa, a gente tem muita coisa para conversar hoje, viu? Sim. Então, seja muito bem-vindo aqui ao Pode Ser Humano. Obrigado. Gente, antes da gente começar, vou contar para vocês quem é o Marcelo, mas você já vai sabendo que aqui no QR Code vão estar todos os seus links, Marcelo. Opa. Então, o seu LinkedIn, o que você quiser pôr, a sua loja. Uhum. Vamos mostrar o seu peitoral aqui? Esse aqui, modelo. Aqui. Olha shift, aqui, gente. Mude sua mente, mude seu destino. Olha, cada dia uma camiseta diferente sobre mudança. Maravilhoso. Então, tem aqui, põe aqui também. Opa, vamos né? nessa. Manda aqui uma camiseta pra gente. A gente pode fazer uma propaganda aqui pra você também, não tem problema. Então, aqui nesse QR Code tem todos os conteúdos que você mandar pra gente, tá bom? A gente também vai fazer uma autodescrição. Uhum. E aí depois eu faço a sua bio e conto por que o Marcelo tá por aí falando de mudança, falando de cultura e a importância disso. Tá bom? Vamos lá, então, autodescrição. Vou começar? Então. Meu nome é Vivi Dobelin, eu sou uma mulher branca, 1,57 m. Hoje eu tenho olhos castanhos escuros, eu tenho cabelo preto curtinho. Hoje eu visto uma camisa preta com umas coisinhas brancas, assim, uns detalhezinhos brancos, uma calça preta também. Hoje eu tô usando óculos enquanto eu falo aqui com vocês. Estamos aqui na nossa mesa de podcast com os nossos microfones, garrafas de água, a nossa televisão fazendo propaganda da Best Homenagens, que inclusive é a nossa patrocinadora amorosa, humana, humanizadíssima. É a nossa patrocinadora pelo 3º ano consecutivo. Que legal. É isso aí. E você, Marcelo? Não é à toa que chama Best. Best, ela é The são Best. Os melhores. Eu sou Marcelo de Elias, um homem branco de cabelo preto. Os cabelos estão começando a ficar mais raros, então não são tão grandes nem longos. Tenho 1,71 m, uso óculos. Hoje estou usando calça jeans e camiseta preta. Esse é meu padrão, sempre ando assim. Sou vocalista de uma banda de rock. Então eu gosto desse estilo. Hoje eu pus um blazer cinza para ficar um pouquinho mais elegante. Tá lindo. Né? Mas a minha camiseta fala sobre mudança, conforme a gente falou agora há pouco, Olha. né? Que é mais ou menos um padrão que a gente usa quando não é camiseta de caveira ou camiseta de rock. Olha. Né? Apesar do 1,71 m, hoje eu tô sentindo mais alto, porque eu tô com um tênis que deve ter uns 7 centímetros de sola. Opa. Então eu tô me sentindo mais alto e, consequentemente, mais magro. Porque diz Dá que uma esticada aqui, o IMC né? é uma proporção de altura e peso, né? Maravilhoso. Nossa, e depois eu queria saber por que o rock usa essa coisa da caveira. Porque me assusta. Bom. Te falo já. Conta. A caveira é símbolo da igualdade, né? Olha. A gente é igual, principalmente na nossa estrutura óssea. Então, a caveira quer dizer igualdade. Sério? Exatamente não é nada isso. Tipo... Não, assustador não, de maneira né? alguma. De maneira alguma. Olha, curioso. Isso E aí. você conhece o Tejon? Sim, grande Tejon, Também músico toca? também. Claro. Ele, o Roberto Chiniachique, tem uma banda aí, os dinossauros do rock. É, né? Muito bom, gente. Então, a gente contou para vocês que a Best Homenagens faz o patrocínio. Então, se vocês não conhecem ainda o trabalho de Best Homenagens, entra lá, besthomenagens.com.br e conheça o trabalho deles, que pode ter uma solução para vocês. Inclusive, a Best Homenagens também tem o projeto Humanize. O que o projeto Humanize tem? Soluções para ambientes humanizados de trabalho. Bacana. Rodas de conversa sobre luto, por exemplo, né, que foi uma demanda grande aí, por exemplo, depois da pandemia, né? Como que essa equipe lidar
com a perda de um colega de trabalho que estava até outro dia sentado, com um líder que também faleceu. Como que é isso? É muito difícil, é um luto grande dentro do escritório e a gente precisa falar sobre isso. E a Best e o Projeto Humanize tem essas soluções aí. Muito bom! Falei tudo, minha gente, produção, muito bem. Então vamos lá, gente. Olha, o Marcelo, vou fazer uma bio rapidinho aqui para vocês, mas ele é escritor, palestrante, professor de desenvolvimento executivo na FGV e na Fundação Dom Cabral. É LinkedIn Top Voice também. Mestre em inovação e design. Fez MBAs em gestão estratégica, gestão de pessoas e fez uma pós que eu também fiz. Neurociências, Psicologia Positiva e Mindfulness pela PUC Paraná. A mesma, exatamente. Ah, que legal. Não sei se é a mesma turma, mas o mesmo curso. Quando que você concluiu? Eu fui a primeira turma. Ah, não. Eu fiz agora. Ah, então já sou veterano. Acabei de fazer, entreguei meu TCC, ganhei 10, inclusive. Queria falar para vocês que eu acho que é importante que eu ganhei 10. Fiz um ótimo TCC. Mas que legal, várias formações aqui e tem a Universidade da Mudança, né? Uhum. Que é o quê? É um processo, é uma metodologia? É um portal de conteúdo, mas que também presta serviços, né? De desenvolvimento, treinamento, sempre na área da gestão da gestão da mudança cultural, Sim. Né? Como líder, age como um agente de mudanças, então tem alguns treinamentos, formações dentro da universidade, mas sempre em company, não são cursos abertos. Okay. A gente é uma espécie de uma consultoria, ok. Mas que começou como um portal de conteúdo com conteúdo sobre mudança, então a gente continua com esse DNA. Adorei o nome também. Muito bem, você já atendeu empresas enormes aqui, Grupo Pão de Açúcar, Cobasi, Leroy Merlin, SBT, Carrefour, um monte de empresas grandes. Então, você conhece bastante sobre mudanças. Sim. E eu queria perguntar para você, para a gente começar nossa conversa aqui, a gente está mudando numa velocidade vertiginosa, alucinógena, né? Que a gente não dá nem conta. Mas a gente ainda encontra empresas e lideranças com resistência a essas mudanças. Né? Muito resistentes a essas mudanças. O que você, olhando esse panorama aqui do Brasil, sabendo que está acontecendo essas mudanças e, por outro lado, as empresas resistindo, a liderança resistindo, ainda querendo utilizar uma metodologia do século passado, literalmente. Total. Né? Como que você encara isso? Vivi, eu vejo isso como talvez um dos maiores problemas na gestão, nos negócios, nos possíveis resultados, porque hoje é tudo muito acelerado. Né? Mudanças sempre aconteceram, mas o diferente é que agora as mudanças são mais impactantes, né? São mais disruptivas. Sim. E elas são muito mais aceleradas. As coisas mudam de uma hora para outra e mudam radicalmente. Então, eu acho que a sobrevivência dos negócios depende muito dessa velocidade de mudanças que internamente a empresa precisa ter. Só que quando a gente fala de gestão da mudança, por mais que existam metodologias, processos, o grande dificultador é justamente o lado humano, né? Ou o grande facilitador. Depende de como isso é feito. Né? Tem algumas pesquisas, elas têm números diferentes, mas em média, quando você cruza uma com a outra, faz uma análise de metadados, existem pesquisas que dizem que cerca de 75% a 90% das mudanças nas empresas, dos projetos de gestão de mudança, dão errado. Né? Tem pesquisa que fala de 75%, Nossa. 80%. E quando você começa a depurar esse número, é justamente por alguma coisa relacionada à resistência, à falta de adesão à mudança, à dificuldade de flexibilidade, adaptabilidade. E aí entra o que você falou, os líderes. Porque os líderes são os grandes fomentadores disso, deveriam ser. Né? Os líderes precisam ser os guardiões da mudança, os embaixadores da mudança dentro do negócio, porque mudar não é mais uma questão de moda ou gosto, é necessidade mesmo de sobrevivência. Né? Tem até alguns pesquisadores que falam coisas muito em torno disso, alguns palestrantes, escritores, mas eu gosto muito do Walter Longo, e ele sempre diz o seguinte, que se antes uma empresa quebrava porque ela não tinha eficiência, não tinha qualidade, não tinha uma boa gestão de custo, hoje uma empresa quebra justamente por ela ficar de maneira muito permanente fazendo bem alguma coisa. Então, de repente, ela faz tão bem algo, mas ela naquela permanência de fazer daquele jeito que vai fazer ela quebrar. E faz todo sentido. Né? Porque hoje a gente percebe que no mundo que muda, no mundo que avança, insistir em velhas fórmulas é mais arriscado do que tentar novas abordagens.
Então, quando a gente fala de um ambiente humanizado, de liderança, às vezes a maior fonte de resistência, que a resistência é natural no ser humano, mas a maior fonte acaba sendo a própria liderança, né? Porque aquele sentimento de perder o status quo, perder o status, perder aquilo que ele já conquistou seguindo algumas fórmulas, mas que as fórmulas também precisam se alterar, elas também envelhecem, né? Então tá aí um grande ponto de discussão e de melhoria nas empresas. Frequentemente, quando a gente é chamado para fazer algum trabalho, hoje muito mais palestras do que consultorias, mas quando a gente vai fazer algum trabalho nas empresas e a gente tenta entender o que está acontecendo para poder agregar valor de maneira muito específica, frequentemente é um trabalho com a liderança que precisa ser feito. É que eles são os grandes, talvez, articuladores dessa mudança, Exato. né? Eles pegam a estratégia e aí eles precisam traduzir para esse grupo e articular que ela aconteça. Exatamente. Mas a gente já escuta muito por aí do tipo, você sabe, a gente tem que mudar porque os caras lá estão mandando, né? Então, muitas vezes é essa fala que é trazida para o grupo. E como é que o grupo se engaja com uma fala dessa? Como é que o grupo vai querer mudar? Não engaja, né? Porque não engaja. Eu costumo brincar, Vivi, dizendo assim que quando vem uma decisão de cima para baixo, normalmente as decisões estratégicas são tomadas num nível de diretoria, nível de C-level, é claro, nem todos os líderes fazem parte desse poder de decisão. Mas quando uma decisão vem de cima para baixo, eu costumo brincar dizendo o seguinte, ou você, enquanto líder, briga para cima, ou seja, vai lá, questiona, dá o seu ponto de vista, ou fica quieto, porque não é brigando para baixo que a coisa vai resolver. Não é levando para sua equipe dessa forma, como você disse, né? Do tipo, olha, eu não concordo, mas mandaram mudar, né? Do tipo, por mim não deveria ser feito assim, mas mandaram fazer assim. Isso aí, na minha opinião, é o que mais destrói a motivação do time, o engajamento, e o líder precisa ser o exemplo, né? Então, para o liderado, o líder é a empresa. Né? O líder é a empresa. Tanto que existem várias pessoas que escrevem, falam sobre isso, né? Que quando alguém pede demissão da empresa, na verdade, ele está pedindo demissão do líder, né? Do chefe. Então, o líder, ele é a empresa. Então, quando ele não incorpora, ele não veste esse capacete, esse boné, essa roupa da mudança, vai ser muito mais difícil mudar. Porque aí fica dissociado, né? O objetivo estratégico daquilo que a equipe precisa fazer. E a gente sabe que grande parte das decisões estratégicas, elas também não acontecem por problema de execução. Né? O Ram Charan, né? O Ram Charan, que é um grande especialista em execução estratégica, ele fala que só 10% das estratégias acontecem exatamente da maneira que elas foram desenhadas. 10%? Só 10%. 90% ou não vai acontecer, ou vai acontecer com muitos ajustes. Por quê? Porque o problema não está na formulação da estratégia, o problema está na execução. E a execução depende de gente disposta a fazer diferente e de líderes liderando essa mudança. Nossa, que número assustador. Nossa. Pois é. Por isso que a gente faz esse podcast para falar, se a gente não mudar a forma com que a gente trata as pessoas, a gente não vai ter perenidade nesses negócios. Agora, para a gente começar lá do começo, da onde vem essa nossa resistência a mudanças? A gente muda desde que a gente nasce, Marcelo. É um processo de mudança o tempo inteiro. Né? Nasce, daqui a pouco tá aprendendo a falar, andar, normalmente é um processo dolorido, aí vai para a escola, tem que separar da mãe, sofre também. E aí a gente chega na vida adulta e não quer mais mudar. Da onde vem essa resistência? Pode ser humano. Na verdade, é muito da natureza humana. É engraçado porque realmente você disse algo que é verdadeiro. A gente já nasce num processo de mudança. Crescer é uma mudança. Sim. Né? É assumir responsabilidades oriundas das nossas... A cada ano, das nossas fases da vida, isso são mudanças. Mas é muito natural a resistência. Eu estava conversando uma vez com a Carla Tiepo, grande neurocientista, e ela estava me falando algo muito interessante. Ela usou um termo que eu não tinha ainda acessado esse termo em nenhuma dos meus estudos. Ela disse que o cérebro humano é neófilo. Né? Eu gostei muito desse termo, que neófilo é o quê? É aquilo que ama a novidade. Né? Neo é novo, o filo é amor. Né? Então, o cérebro humano, ele adora a novidade. Aí você fala, peraí, então se a gente adora a novidade, a gente deveria adorar a mudança. Mas não, a gente adora a novidade desde que a novidade não interfira nas nossas rotinas. Isso. Exatamente. Né? Eu brinco dizendo que o cérebro, então, ele é como se fosse fofoca, porque fofoca é algo que muita gente gosta, desde que não seja sobre ela. Isso. Né? Então, é a mesma coisa a mudança. Né? A gente gosta de novidade, gosta de saber das coisas que estão acontecendo, as tecnologias. Nossa, lançaram uma coisa nova, que curioso. Mas desde que aquilo não interfira nas nossas rotinas. Então, isso é muito real. A gente prefere repetir fórmulas que, de alguma forma, foram testadas e
talvez aprovadas, nos dão mais conforto, nos dão mais segurança. Então, a gente prefere repetir modelos. Esse é um padrão da sobrevivência humana. Né? Isso vem justamente lá da antropologia. Se a gente for perceber, o homem da caverna, ele entrou na caverna porque ele dava segurança, ele se sentia protegido. E toda vez que ele tinha que sair para caçar, ele ia até onde ele conhecia. E quando ele tinha que ir até o desconhecido, aquilo era algo extremamente sofrível. Né? E logo que ele chegava num lugar desconhecido, como nômade, o que ele fazia? Ele buscava outra caverna. Né? Então, a gente sempre busca proteção. E essa busca de algo novo, por mais que a gente seja curioso ou a gente goste de novidade, é sempre um pouquinho sofrido. É melhor estar num ambiente onde a gente se sente em paz e com algum conforto. Né? Daí que muita gente fala zona de conforto por causa disso. Isso. Mas é engraçado, você falando agora, eu fiquei pensando, né? Só que neste momento que a gente está vivendo, que agora é o mundo Bunny. Agora é o mundo Bunny, neste momento que a gente está vivendo, o arriscado é ficar na zona de conforto. Que é essa zona do tipo, eu já sei fazer isso aqui, vou continuar fazendo assim e pro resto da vida. Né? Tem muita gente que reclama, mas a hora que a gente chega na zona de conforto, aí vocês querem me tirar da zona de conforto. Exatamente. Agora que eu consegui. Agora que eu cheguei aqui. Só que, na verdade, agora o mais arriscado é realmente continuar fazendo o que a gente fez do jeito que a gente fez a vida inteira. Exatamente. É isso mesmo. Exatamente. O Gil Giardelli, também grande professor, ele diz algo muito interessante. Ele fala que muitas empresas e profissionais passam por dificuldades porque eles tentam descobrir novos territórios utilizando velhos mapas. Eu gosto muito dessa fala porque acho que é uma reflexão importante. O mundo precisa que a gente descubra novos territórios, mas não tem como usar os velhos mapas. Os velhos mapas nos levam até no máximo onde já conhecemos. Então a gente precisa ter novos mapas para descobrir novos territórios. E esses novos mapas normalmente são novas formas de pensar, né? Novas formas de agir, novos conhecimentos que a gente adquire. Então o arriscado hoje é permanecer, é a permanência, é justamente repetir uma velha fórmula. Tem um livro muito bom do Jim Collins que chama Como as Gigantes Caem. O Jim Collins ficou muito famoso com livros que contam histórias de empresas de sucesso, feitas para durar, feitas para vencer, que são livros clássicos, mas eu brinco dizendo que esse livro dele, que é um pouco mais novo, não é tão novo, mas é um pouco mais novo, Como as Gigantes Caem, eu brinco dizendo que ele escreveu esse livro acho que para pedir desculpas, porque muitas das empresas que ele citou como empresas de sucesso ou longevas nos livros anteriores quebraram. Quebraram. Então ele fez esse livro para estudar o porquê que as empresas quebram, né? Por que as empresas quebram? Então ele percebeu algo em comum entre todas as empresas que ele estudou, que foram várias. E ele fez uma espécie de um fluxo de 5 estágios. Não vem ao caso a gente detalhar os 5 estágios, mas vale a pena a gente pensar na gênese, no primeiro, que é justamente um apego ao modelo de sucesso. É justamente essa arrogância, talvez, arrogância empresarial, né? De falar, tá funcionando, faz de novo. Para que mexer no que tá quieto? Em time que se ganha não se mexe. Tá dando certo, faz igual. E é isso que gera muito risco e é o que tem feito as empresas quebrarem. Um exemplo muito legal disso, e eu gosto de citar esse exemplo, sempre é a Verbatim. A Verbatim era fabricante de disquete. Nossa. Né? E ela foi o maior fabricante mundial de disquete. Hoje ela praticamente não existe. A marca existe. Foi comprada por uma empresa chinesa para fabricar umas caixinhas de som Bluetooth e outras coisas mais, mas não tem a mesma relevância do passado. Ela foi um grande fabricante. Tinha fábrica até na Zona Franca de Manaus, aqui no Brasil. Tal. Não tem mais nada disso. Por quê? Porque ela fazia com qualidade, com baixo custo e com produtividade o disquete. Aí você fala, peraí, mas onde é que está o problema? O problema não está na qualidade, na produtividade e baixo custo. O problema está no disquete. Né? Então, insistir nas velhas fórmulas é justamente o risco que a gente tem hoje. E você está falando nisso, veio à mente aqui, eu fiz, né, aquele curso de auditoria de ISO 9000 e tudo, que é padronização de normas, né, de processos dentro da sua empresa. Então, você acha que está tudo lindo, perfeito, está tudo aqui funcionando lindo. Olha que lindo. E, na verdade... Está escrito, está no procedimento. Está escrito, está no procedimento. Então, olha só como a gente engessou, a gente criou uma forma, né? Lógico que naquele momento era importante que tivesse, mas hoje ISO 9000 é commodity básico, né? É isso aí. A gente precisa ter outros tipos de ISOs que incentivem esse tipo de mudança. Sem dúvida, Vivi. Eu acho que
É importante, sim, ter padronização de algumas coisas. Claro, Sim, eu não claro. vou pregar que a anarquia, o caos total. Mas, por outro lado, a gente sabe que no mundo de mudanças, quanto mais engessado, quanto mais É. comando e controle, quanto mais essa cultura do mandonismo, né, que manda quem pode, obedece quem tem juízo, menos inovadora a empresa será, mais resistente à mudança a empresa será, né? A gente fala muito de modelos de qualidade de produção, como o modelo Toyota de produção, que é maravilhoso, nos ensinou muita coisa. Muito da qualidade total das ISOs Total. veio desses Sim. modelos japoneses, mas que eles garantem o quê? Uma padronização e uma repetição. Isso. Que tem a sua vantagem em algumas situações, né? Ela te dá confiabilidade, essa repetibilidade ela é importante. Só que no mundo de mudanças, né, é muito arriscado você ter tudo engessado, Sim. né? Porque você acomoda e acostuma as pessoas a fazer as coisas sempre do mesmo jeito. Então, eu acho que a gente precisa chegar num equilíbrio entre as práticas estáveis, que são justamente os procedimentos que garantem eficiência, eficácia, controle de custo, que é importante, mas uma mescla com algumas práticas dinâmicas, né? Que é a capacidade de enxergar uma oportunidade e entrar nessa onda, informação, colocar as pessoas não só para fazerem, mas para pensarem, colocar as pessoas não só para repetirem modelos, mas para criticarem o modelo e buscarem a evolução no processo, muitas vezes. Então, tá aí o equilíbrio entre aquilo que é perene e aquilo que não pode ter permanência. Perfeito. E você falou uma coisa, né? Colocar as pessoas para criticarem. A gente não tem essa cultura ainda da gente escutar o profissional, de escutar o colaborador, de se interessar. A gente sempre fala, né? Quando a liderança chega nesse cargo, quando ela devia mais escutar, que é aí que ela começa mais a falar. E, na verdade, é o momento que ela tinha que escutar essa equipe dela, né? Exato. Então, fazer essas pessoas falarem... Aí a gente está falando de um ambiente de segurança psicológica, que é uma coisa que parece que a gente já está falando tanto, mas ainda está... Pelo que você está vendo, está pouco na prática. Pois é, está crescendo. Tá. Né? Esse é um assunto que nem se falava, agora se fala. Sim. Mas quando isso vai virar prática, eu sinto que tem algumas barreiras. Algumas das próprias pessoas. Tem gente que já vem, talvez, de um ambiente, uma outra experiência de trabalho, um ambiente familiar, que preza a obediência, sabe? Do tipo, não, mas se eu criticar, se eu questionar, não é legal, não é bem-vindo. Mas eu acho que o maior problema não está isso. Está realmente na maneira que a empresa, quando eu falo empresa, entenda-se líderes, né? Recebem isso. Existe um mito da invulnerabilidade da liderança, né? Um mito de que o líder sempre tem que tomar a decisão correta, que ele sempre tem que ter uma resposta pronta. Saber tudo, né? E eu costumo sempre dizer, Vivi, justamente sobre isso. Quando um liderado chega num líder e o líder fala, cara, eu não sei, isso vai dar margem para quê? Para juntos buscarem alternativas, né? Mas não, a cultura recorrente eu tenho que ter uma resposta, mesmo que seja errada, né? E o que faz também as pessoas se acomodarem e serem obedientes àquelas ideias, mesmo que não sejam boas. Então, eu diria que sim, tem muita ainda oportunidade de avanço, né, nesse tema. Essa questão aí do líder poder mostrar que também não sabe e o liderado saber que tem espaço, né, para poder sugerir. Tem muitos avanços, mas eu acho que ainda estamos bem distantes. Engatinhando. Principalmente no mundo de hoje, como eu falei, que precisam de mudanças cada vez mais rápidas e pessoas cada vez mais autônomas, né? Pessoas que tenham condição de decidir por si só, sem precisar que uma hierarquia decida por ela, né? Mas para a pessoa ter autonomia, eu entendo que alguém precisa dar essa autonomia para ela, né? Sim. E hoje a gente aprende que quando a pessoa assume a liderança, ela agarra todas as autonomias, ela resolve tudo. Né? Então, eu acredito que tem muita gente no mercado, muita gente que gostaria de ter mais, mas também não tem coragem de pedir. Exato. Você acha que as pessoas têm que pedir? Olha, eu acho que direto ou indiretamente as pessoas já vão pedindo, né? As gerações novas, a geração Z, ela é uma geração que quer ter autonomia ou pelo menos saber o porquê das coisas. Isso. Por que faz o que faz. Então, eu acho que mesmo que esse pedido não seja verbalizado, as empresas que não se adequarem a isso, elas vão ficando para trás, vão perdendo talento, vão deixando de conseguir, né, novos profissionais às vezes com uma capacitação mais atualizada para aquilo que precisa. Mas eu acho que num ambiente
em que você já está inserido e que existe uma cultura de que o líder é quem decide, quem resolve, seria muito importante, sim, aquela pessoa que tem mais ideias, que tem sugestões, seria importante ela pedir, seria importante ela chegar e dizer, olha, eu tenho uma sugestão. Mas é claro que quando o ambiente não favorece, aí fica muito ruim. Já conheço vários relatos de pessoas que foram dar uma ideia, o líder simplesmente não deu ouvido, ou fingiu que deu ouvido, ou então foi até agressivo, dizendo, olha, não é assim que faz aqui, esse não é o nosso jeito de ser. E aí limita. Eu acho que a segurança psicológica explica bem isso, né? Quando a pessoa também ela acaba sendo limitada pelo ambiente, ela vai se emudecendo, ela vai deixando de verbalizar. Seria o ideal, né? Mas eu acho que o caminho é o contrário, não é a pessoa pedir, é realmente a liderança e a empresa dar o espaço. Então, a primeira mudança tem que começar a acontecer nessa liderança. Com certeza. A primeira mudança, a primeira conscientização. Isso aí. E você falou uma coisa tão interessante, né? A questão dessa autonomia, né? Quando você dá autonomia para alguém, é intuitivo a gente perceber que alguém está ficando sem essa autonomia, né? Mas não, eu acho que é uma coisa que se multiplica, né? Quando o líder ele dá autonomia para a equipe, ele não está deixando de ser líder. Não está perdendo. Não está perdendo. Ele está multiplicando em mais frentes, em mais pessoas que têm condições de enxergar oportunidades ou problemas e que podem achar soluções ou caminhos, né? Para poder aproveitar aquilo. Aí já não é só o olho dele, né? Que vai precisar olhar, decidir, achar oportunidades. Então, acho que autonomia é algo que não se divide, ela se multiplica. Perfeito. Mas que tem, sim, um viés que talvez seja a gênese desse problema. É a vaidade, né? O líder ele tem que ser menos vaidoso, né? Quando ele fala assim para as pessoas, olha, qual a opinião de vocês? Ou decidam e sigam por esse caminho, ele tem que calçar a sandália da humildade e reconhecer que ele sozinho não é capaz de achar as melhores soluções e as pessoas que estão inseridas, às vezes, no dia a dia têm mais condições de achar uma grande oportunidade, né? Marcelo, a gente saiu, acho que essa semana, uma pesquisa, que agora eu devia ter anotado aqui, os números não anotei, mas saiu alguma coisa falando sobre a geração Z, que está ficando no mercado de trabalho por empresa 9 meses, mais ou menos. Não sei se você viu essa pesquisa. Não vi. Eles estão, a média de permanência é 9 meses. Tem algumas empresas que não querem mais contratar, mas eu não sei como elas vão viver, essas empresas. Vai pular uma geração, né? Vai fazer o quê? Vai contratar criança? Não sei. Não estão mais querendo contratar, parece que acho que 6 em 10 líderes não querem contratar, tem demitido geração Z por conta de várias coisas, por conta de não ter a formalidade do trabalho, não ter o engajamento. E aí a gente tem que perceber o que eles estão dizendo, porque é a nova geração que está entrando no mercado. Que mudanças que as empresas precisam fazer. Mas eu vou mudar por causa desses moleques, né? É o que mais eu escuto. Eu não vou mudar por causa desses moleques, mas peraí, como é que é? Como é que a sua empresa tem 20 anos? Você tem planejamento estratégico para isso? Você precisa pensar nisso. Perfeito. E o que você falaria, o que você diria para essas pessoas? Olha, quando a geração Z começou a chegar no mercado de trabalho, eu, juntamente com um amigo, o Alexandre Corrêa, também um grande profissional. Já veio aqui, o Alexandre é maravilhoso, né? Vocês conhecem. A gente deu muita risada. Não, ele faz parte desse trio que poderia trabalhar no circo, assim. Ele e o Zugaib poderíamos trabalhar no circo. Nossa, vamos juntar vocês três aqui? Não, mas eu sou mais tranquilinho. Eles são mais hardcore do que eu, assim, sabe? Eu demoro um pouquinho até para pegar algumas coisas que eles falam. Mas eu e ele, a gente escreveu junto um livro digital sobre geração Z lá quando começou essa galerinha a chegar no mercado de trabalho, né? E eu não vi essa pesquisa, não tive acesso, mas eu acho muito, muito real, porque desde aquela época a gente já dizia que eles têm um jeito de pensar, um jeito de agir bastante diferente. Isso. E que as gerações mais velhas agora criaram um muro de lamentações para criticar. Isso. Né? O que eu mais vejo nas empresas são líderes falando, mas essa molecada não quer saber de nada, não se engaja, não quer ajudar. Por quê? Porque a gente está usando o velho mapa para poder entender o novo território. A linguagem, estão reclamando da linguagem. Da linguagem. Né? Outro dia eu vi uma reportagem, que também é baseada numa pesquisa, que dizia que a geração Z não sabe trabalhar bem com o computador. E a expectativa das velhas gerações, das mais antigas, é essa, né? Do tipo, esse menino aí sabe fazer Excel, sabe fazer PowerPoint, mas não, eles nasceram no mundo de celular, né? Então, eles usaram pouco o computador. A gente usou mais do que eles. Olha só. Por incrível que pareça. Então, tem expectativas frustradas, eu sei disso,
Mas também é uma geração que tem muitas características positivas. São nativos digitais, já nasceram no mundo de tecnologia, são naturalmente mais inovadores, mais flexíveis à mudança. É uma geração muito mais diversa, que não tolera preconceito. Então tem muita coisa boa nessa geração. E eu acho que a gente tem que aprender a tirar proveito disso. Mas, como você falou, e é verdade, muitas empresas, a gente vai trabalhar com líderes e tal, os líderes falam assim, mas quer dizer que então a minha empresa tem que mudar por causa deles? Eu sempre respondo a mesma coisa. Não, você não é obrigado a mudar por causa deles. Continua do jeito que você é. Só que vai chegar uma hora que você não vai ter mais candidato, não vai ter mais talento. Quem vai sobrar para você é quem não conseguiu se encaixar em nenhum lugar. Você vai ter uma mão de obra muito menos preparada, menos motivada, talvez. Então, eu acho que o caminho não é querer mudar as gerações. Não tem como. Não tem como. É lógico que eu acho que essa geração Z, e qualquer geração, precisa também se flexibilizar um pouco, verdade. Às vezes a gente acha que o mundo é do jeito que a gente gostaria que fosse. Então, quando a gente conversa com a geração Z, a gente também diz isso para eles. Fala, olha, tem um pouquinho mais de paciência, dê um pouquinho mais de tempo ao tempo. As empresas, elas não acontecem, as promoções, as mudanças não acontecem na velocidade da sua ansiedade. Mas não é por ali que as coisas vão acontecer. Não é convertendo eles, pregando na cabeça deles para que eles sejam como as antigas gerações. Sim. Até porque eles têm valores muito fortes e oportunidades sendo do jeito que são. Então é mais interessante as gerações que já estão nas empresas tentar se flexibilizar um pouco mais e tentar enxergar valor nessa turminha do que querer mudá-los a forceps, né? Mudá-los na base da pancada, né? Agora, você até brincou aí, né? Vai pular uma geração, né? Aí vai ser pior, porque a geração alfa, que é a geração que está chegando, é muito mais crítica, muito mais questionadora, Sim. muito menos permanente. Eu tenho um alfa lá em casa. Então, você já tem. Eu não tenho. Eu e minha esposa, a gente é casado há 24 anos, nós não tivemos filhos. Não. Porque não queríamos ter filhos Tá. e cumprimos a promessa. Eu brinco dizendo que foi falta de coragem, talvez, né? Porque ter filhos no mundo também não é tão simples assim, né? Mas eu tenho sobrinhos, tenho amigos que têm filhos e todos falam a mesma coisa, a mesma coisa. Essa geração veio para botar fogo no mundo aí. Esses alfas. Eu tenho um lá em casa que eu tô aqui, eu tô tentando fazer. Eu falo que o que eu tenho que aprender, né? Toda vez, o que eu tenho que aprender com aquele menino, meu filho, né? O que eu tenho que aprender. E assim, é muito difícil, porque ele é muito diferente de mim, muito, muito, muito diferente. Então, o que eu tenho que aprender? Então, esse lance de humildade que você falou no início, ela é muito necessária para a liderança. Hoje, eu entendo como uma competência-chave. E o que é essa humildade? Não é ser aquela pessoinha, né? Que a gente já imagina aquela pessoa, tá bom, Madre Teresa, não é isso. A humildade, ela vem de humus, que é terra fértil. Perfeito. Ou seja, o que cai ali, se for uma boa semente, vai fertilizar, vai crescer, vai nascer e vai ser bom, vai ser bom, vai dar bom para todo mundo ali, vai florescer, né? algo que vai florescer dar algo fruto. que vai ser bom para todo mundo, exatamente. Agora, essa questão da humildade, eu acho que é muito importante, porque talvez seja uma das primeiras mudanças. Porque quando a gente ganha uma mesa nova, uma mesa maior, porque você virou liderança, Sim. você ganhou uma sala fechada, você ganhou talvez uma secretária, não sei nem se fazem mais isso, mas você ganha tanta coisa, e aí você fala, nossa, agora sim eu sou o cara. Eu sou a mina aqui da empresa. E, na verdade, é aí que você tem que falar, poxa, agora o que eu tenho que aprender nesse novo lugar? Pois é isso mesmo. Não é à toa que já faz tempo que o James Hunter, do livro Monge Executivo, já falava do líder servidor. Tem 20 anos livro, pelo menos. Pois é, e até hoje tem gente que não entendeu que o papel do líder não é ser servido, é servir. Né? O papel do líder é ajudar as pessoas para que elas façam o melhor trabalho possível e não trabalharem para ele. Né? É, na verdade, ele trabalhando para elas. Isso. Porque elas que são a empresa, além dele, claro, né? Não quero, dessa forma, diminuir o papel da liderança. É um papel importante, de extrema responsabilidade. É pesado, porque são decisões estratégicas que afetam todo um contexto, mas é nessa hora que realmente tem que ter esse olhar mais humano, né? Mais humilde, né? Porque humus serve tanto para humano quanto para humilde, né? Lógico. É a mesma origem. Então, a humildade tem que ser da natureza humana, principalmente do líder, quando ele olha e fala assim, poxa, preciso ouvir mais minha equipe, eles estão mais no dia a dia, eles precisam de apoio, e não o contrário, né? Então você acha que essa é uma das mudanças essenciais, Marcelo? As pessoas começarem, a liderança sentar na mesa e comer ai, caramba, esqueci o nome dele agora, super mega
famoso hoje, é um inglês, que fala muito de liderança, muito, 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 que ele fala que o líder se serve por último. Ah, sim, acho que deve ser o John Maxwell. Não é, não. Porque ele Daqui também a pouco eu é bem lembro o nessa nome linha. dele. É, que eu amo, super amo ele, e não tô lembrando o nome dele agora. Ele fala, o líder se serve por último. Então, mas ele se senta à mesa, então... Você acha que esse é o exercício principal hoje dessa liderança? Sim. Se sentar à mesa? Eu diria assim que as maiores mudanças, quaisquer que sejam elas, o ponto inicial é a liderança. Então, na verdade, esse é o fato. Né? Agora, dentro do que a liderança precisa mudar, existem alguns elementos que precisam ser questionados. E talvez eu nunca parei para pensar se é o mais importante, mas um dos mais importantes seja isso. É uma inversão do papel, né? É o líder se sentir mais um, apesar de um papel importante, relevante, com grandes responsabilidades, mas ele perceber que ele é mais um do time, e sendo mais um do time, aquelas pessoas que fazem parte do time são pessoas que também podem tomar decisão, são pessoas que podem ser responsáveis por algo. E às vezes a intenção do líder não é ruim. Tem líderes que são vaidosos, que, como você disse, sentam na mesa grande e começam a se achar melhor do que os outros. Mas tem líder que faz isso, honestamente, bem intencionado. Ele acha que o papel do líder é ser talvez um protetor. Eu né? acredito. É ser um paternalista às vezes. Às vezes ele fala assim, não, eu tenho que proteger a minha equipe. E ao proteger a sua equipe, ele vai colocando o pessoal embaixo das asas, de forma que as pessoas também se sintam protegidas, o que dá mais segurança, talvez, mas elas se sentem menos responsáveis por algo. Né? O meu líder decide. Qualquer coisa ele resolve. Se tiver um problema, ele vai lá e faz. E nisso vai gerando uma sobrecarga no papel da liderança, as pessoas se sentem menos autônomas e possivelmente a grande razão é isso, eles precisam se sentir um pouco mais humildes no sentido de falar, peraí, eu não preciso decidir sozinho, eu não sei as respostas sozinho, eu preciso de todos. E aí, às vezes, a liderança está falando, eu quero protagonismo, mas se você está dando todas as respostas, você não tem protagonismo. É isso. Você precisa parar de dar as respostas para que o seu time seja protagonista. A melhor resposta que o líder pode dar é uma pergunta. Quando alguém chega nele e fala, chefe, o que eu faço? Talvez a melhor resposta seria, qual que é a sua opinião? Né? Se você fosse eu, o que você faria? Né? O que você já tentou fazer e que talvez possa dar certo? Eu acho que as melhores respostas, quando falamos de líderes, são perguntas. Porque também estimulam a pessoa a já trazer alguma resposta quando ele vier com algum problema. Sim, você fez isso a primeira vez, a segunda ele já vai vir com uma solução. Com certeza. Vai conversar com os amigos, já vai vir com uma solução. E talvez a terceira ou quarta ou quinta vez, Vivi, ele já vai vir com uma decisão tomada, aplicada, só vem te comunicar. Isso. Olha, eu fiz tal coisa, beleza? Olha que lindo. Né? Porque autonomia. Isso que a gente está falando da liderança, né, Marcelo, é muito pesado, a gente sabe, porque eles são cobrados por muita coisa, então você tem que replicar a estratégia, você tem que fazer essa gestão dessas pessoas, tem que trazer inovação, tem que trazer protagonista, tem que trazer tudo, e realmente é um papel muito pesado. Muito pesado. Então, quando a gente olha também para ele, e olha para ele e permite, ou seja, você é autorizado a não saber tudo, líder, né? Cara, eu acho que tira um peso de cima das costas dessa liderança. Totalmente. Né? Você tem uma autorização. Marcelo de Elias está te dando essa autorização aqui. Fala pro seu chefe que foi eu que mandei. Você tem a autorização de dizer, eu não sei tudo, turma, não sei tudo, quero ouvir mais de vocês. Que riqueza que vai vir, né? Exato. A riqueza que ainda não tem no chat GPT, provavelmente, né? De soluções que está na mente das pessoas, na vivência das pessoas, nas experiências delas. É isso que vai ser o grande diferencial da sua empresa, da sua área. Pois é, essa questão da sensibilidade, da empatia, né? São coisas que a inteligência artificial, pelo menos do jeito que ela existe hoje, ainda não é capaz de fazer. Então, eu acho que os líderes precisam usar e abusar de serem humanos, justamente porque esse é o grande diferencial que vai permanecer com todos eles. Com certeza. Mas assim, eu também costumo dizer que é muito fácil criticar a liderança. É gostoso bater na liderança, né? Ainda mais quando a gente é liderado, a gente fala assim, meu chefe não dá oportunidade, meu chefe é isso. Sim, tem muita coisa para melhorar na liderança. Mas eu reconheço que também não é simples, não é fácil. As empresas também batem bastante nesses líderes. Sim, com certeza. Tem metas, tem prazos. Muitos são muito bem intencionados, mas às vezes não conseguem manejar de uma outra forma, porque queira bem ou mal, do jeito que estão fazendo, está batendo a meta. Então não é simples. Eu acho que o trabalho no mundo empresarial ele é complexo. Mas se cada um entender bem o seu papel e começar a mudar, né, um pouco da atitude, certamente as coisas vão evoluir para os novos tempos. Isso serve para líder, serve para liderado, serve para a autodireção da empresa, para todos nós. Você falou da autodireção, né?
Essa liderança, lógico, ele pode ali no microcosmo dele agir dessa forma, atuar dessa forma, mas tem um papel muito importante da alta direção. Se ela quer mudar esse jogo, é sempre top-down, né? Sim, com certeza. Eu digo que a mudança, a estratégia, essas grandes decisões sobre cultura organizacional, eu digo que elas são estratégia chuveiro, não são estratégia bidê. Não sei quem sabe o que é bidê. A minha geração sabe o que é bidê. Você sabe que eu estive na Argentina agora? A gente não vê mais nos banheiros por aí, não. Gente, todos os banheiros têm bidê ainda. Né? Então, todos. olha só. Então você teve a oportunidade de conhecer porque você foi na Argentina. Isso, porque eu não, eu conheci porque na minha época eu usava isso aí, sabe? Não. Conheci agora, novidade, então, tirei olha... foto, botei na rede social. Gente, que coisa curiosa. Mas é estratégia chuveiro, não é bidê, porque não é de baixo para cima. É de cima para baixo, ok? Né? Vem de cima para baixo. É claro que a opinião das pessoas, a intenção das pessoas, a motivação das pessoas é o que vai fomentar tudo. Então, de baixo para cima é o jeito que as coisas acontecem, mas as decisões frequentemente são de cima para baixo. Por mais que a gente potencialize as pessoas para decidir, a gente tem que potencializá-las para decidir o dia a dia, né? Decidir que caminho tomar no caso de dúvidas, atender bem o cliente, tomar uma decisão sobre algo que está sendo produzido. Mas as grandes estratégias sempre vão vir da alta direção, né? Então, decisões como mudar a cultura, seguir uma outra forma de ser, de agir, isso sempre vai precisar ser uma decisão em que envolva todos. E você falou uma coisa interessante, Vivi, que às vezes no microcosmo cada líder tenha o seu jeitão de ser. E é natural, ok, cada líder vai ser de um jeito. Também não queremos robotizar as pessoas para que todos os líderes sejam iguais, né? Mas temos um risco nisso. Quando cada líder segue uma abordagem totalmente diferente do outro, a gente enfraquece a cultura do negócio e vai criando várias subculturas, que se todas estiverem ajudando a empresa nos seus objetivos, ok, mas às vezes acabam empurrando para o outro lado. Eu conheço grandes empresas, isso não é tão comum em pequenas, mas grandes empresas em que um colaborador que trabalha num determinado departamento fala: aqui é maravilhoso, aqui a gente é ouvido, aqui a gente tem oportunidades. E você vai conversar com outro do outro departamento, ele fala: aqui é uma porcaria, aqui ninguém escuta a gente. Aí você fala: peraí, onde é que está o problema? Talvez seja a própria pessoa, talvez ela é mais negativa e o jeito de ver o mundo seja um pouco mais crítico, mas via de regra é a liderança que age de maneira diferente. Então eu acho que essas grandes decisões corporativas, principalmente como devemos ser, tem que ser uma decisão de cima para baixo, que vai permeando para os grupos de baixo. Então, essa conexão entre o líder que está lá na ponta e essa alta direção tem que ser um canal aberto e constante. Agora, a decisão estratégica vem da alta direção. Como eu faço para engajar pessoas com um compromisso que não foram elas que criaram? Pois é. Pergunta de $1 milhão. Pois é. Vale responder não sei? Vale responder... Depende do que você responder, a gente joga tudo pro ar e vai lançar essa startup, esse negócio aí. Vou montar uma empresa disso, um negócio aí, um curso. Olha, na verdade, o que acontece? As grandes decisões sempre vão partir de cima. Mas quando a gente envolve as pessoas desde o início, elas começam a se sentir donas daquilo. E quando eu falo de estratégia, não é só definir missão, visão, valores, que são coisas interessantes, mas que às vezes são muito mais retóricos do que práticos, né? E tem empresa que até faz isso, faz um grupo de estudo, alguns grupos focais para definir missão, visão, valores, já é legal, começou bem, eu acho que isso é bacana. Mas não é isso que vai determinar, o determinar está muito mais no dia a dia, né? Então eu acredito que quando a alta direção, ela traz essas diretrizes estratégicas com muito mais clareza, com muito mais entendimento para todas as partes e fazendo com que aquilo chegue numa linguagem adequada para todos, mesmo que não seja aquele colaborador o decisor naquele momento, ele vai entender mais a importância daquela decisão. Né? Todo líder, independente do nível, se é estratégico ou não, ele tem que ajudar a sua equipe a perceber a razão daquela decisão, o porquê qual é o motivo que está por trás daquilo. É que no dia a dia é tão corrido, Vivi. Sim. Os líderes acabam sendo muito mais tarefeiros de faz isso para mim e não diz o porquê que aquele feito, né? Aquilo precisa ser feito. E isso acontece também na alta direção, que está até mais distante das pontas, né? Mas talvez o melhor caminho, a melhor resposta seria a gente traduzir
essa decisão estratégica para algo que faça sentido para aquela pessoa. Tem um caso já um pouco antigo que foi bastante estudado da Copa Airlines, aquela companhia aérea do Panamá, que faz várias conexões para os Estados Unidos, para o Caribe, né? Uma boa companhia. E tem um estudo de caso muito famoso de alguns anos atrás, e eu sempre cito esse caso porque eles fizeram algo muito interessante. Eles tinham a meta de aumentarem muito a pontualidade, sabe? Ser uma das companhias aéreas mais pontuais da América Latina. Como é que eles iam fazer o colaborador que está lá, não no chão de fábrica, mas no chão do avião, né? Ajudar a empresa a ser colaboradora? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram essa estratégia e foram desdobrando, cascateando, não só numa linguagem mais acessível, mas ajudando a pessoa a entender como que ela ajuda a companhia a ser mais pontual. Então, por exemplo, eles chegavam na pessoa que limpava a aeronave, não sei como é que chama, mas vamos supor, os faxineiros da aeronave, e chegavam e falavam assim, olha, hoje a gente leva 25 minutos em média para limpar a aeronave. A gente precisa diminuir isso para 15 minutos, porque o tempo de permanência em solo tem que ser o menos possível. Então eles já começavam a traduzir o que significava pontualidade para aquele faxineiro, para aquela faxineira. Mas não paravam por aí. Não era só cobrar. Precisamos reduzir de 25 minutos para 15. Porque subentende varrer mal varrido, limpar mal limpado, né? Eles pegavam isso, faziam grupos focais para discutir como vocês, faxineiros, entendem que poderia ser algumas soluções para que a gente leve 15 minutos em vez de 25. E dali surgiram ideias maravilhosas. Ideias como, por exemplo, olha, em vez de usar essa vassourinha, eu tenho que usar um aspirador. Em vez de a gente sair recolhendo todo o lixo, por que não o comissário de bordo já ir recolhendo? Não sei se você sabe, mas foi a Copa Airlines que implantou aquela metodologia. Que né? dá o lanchinho, que dá o lanchinho e depois passa papel. Alguém recolhendo. Antes não, jogava no chão e o pessoal da faxina que recolhia, né? Esse caso é antigo. Então, a gente percebe que muito da solução está realmente em quem está lá varrendo e quem está lá limpando. Estou dando um exemplo da faxina, mas servia para o serviço de catering, que é o pessoal que põe a comidinha lá dentro do avião, para quem abastece o avião, para o pessoal em solo que está lá fazendo embarque e desembarque, é a mesma coisa. Eles chegavam lá nas comissárias e comissários de bordo e falavam assim, olha, a gente tem levado tantos minutos para poder colocar todo mundo sentado no avião. Precisamos melhorar esse tempo aí, diminuir esse tempo perdido. O que podemos fazer junto? Empoderava as pessoas para que derem ideias. Então, veja bem, a decisão estratégica não foi deles. A decisão de ser mais pontual era uma decisão da companhia, porque eles estavam perdendo negócios por isso. Mas como que eu vou ser pontual lá na minha faxina? Como é que eu vou ser mais pontual na hora de embarcar o meu passageiro? Isso partia das pessoas. A gente está falando nesse âmbito de pessoas, mas a gente está num lugar, né, dessa indústria 4.0 em que pessoas vão ser substituídas pelas máquinas em algumas posições. A gente sabe disso, é uma realidade. Tanto é que a inteligência artificial é muito sacrificada. Sempre que vem uma notícia, parece que ela sempre vem numa conotação negativa. Não sei se você percebe. Percebo. Sempre negativo. A gente sabe que que tem muita coisa positiva que está vindo. Eu estou assistindo aquela... É uma série nova que saiu do Bill Gates falando sobre a inteligência artificial. E aí eles mostrando, por exemplo, dentro da medicina, que fizeram um estudo de mulheres com câncer de mama. E aí pegaram os exames delas anteriores, assim, 5 anos antes. E aí conseguiram perceber um negocinho lá, um tracinho que viraria o câncer de mama. Então, desenvolvesse um padrão de prevenção para o câncer de mama absurdo que talvez... Maravilhoso. Maravilhoso. O ser humano não participaria. Agora, o que será dessas empresas farmacêuticas que fazem o remédio para o câncer de mama, né? Pois é. E essas pessoas, né? Então, aí eu falo, vamos mudar. A gente vai colocar um sistema novo, a gente vai fazer isso... E a pessoa fala, cara, eu vou perder meu emprego. Então, normalmente eu vou boicotar isso, que também não resolve. É verdade. Mas que momento é esse em que a gente precisa engajar pessoas a fazer mudanças que talvez, pode ser que tirem talvez o emprego dela, não sei. Mudem. É verdade, é verdade. Mas é tão interessante isso, Vivi, porque não tem na história do mundo algum fenômeno em que essas pessoas ficaram desacomodadas e morreram de fome, sabe? Mas sempre aconteceu isso. É que agora é mais frequente. As mudanças são mais impactantes, né? Mas... quando lá no passado não existia luz elétrica na rua, tinha uns caras que tinham o trabalho de acender uma espécie de lamparinas e lampiões ali, aquilo que iluminava a rua. Quando veio energia elétrica, eles falaram, esse pessoal vai morrer de fome. Né? Tinha um pessoal que dirigia carruagem, né, charrete. Quando veio o carro, falou, esse pessoal vai morrer de fome.
Né? Quando surgiu o computador, disseram assim, poxa, as datilógrafas e datilógrafos vão ficar desempregados. As disrupções, sim, elas geram alguns transtornos, mas elas geram um monte de novas oportunidades. Eu estava olhando, eu sempre uso muito o LinkedIn, né? Você até citou que eu sou top voice, então sou muito frequente lá. E eu estava vendo algumas vagas, mais por curiosidade, porque eu não estou procurando emprego, mas vendo vagas que estão disponíveis, estão sendo anunciadas. Tem vagas mais tradicionais, diretor de RH, diretor financeiro, gerente disso, analista daquilo, mas o que tem de vaga de copywriter, né? Como é que fala? Analista de SEO, né? Analista de tráfego pago. Eu falei, gente, isso aí não existia até 5 anos atrás. Então, eu acho que o problema não é a desacomodação das pessoas de algumas vagas que, sim, deixarão de existir. Mas seria mais elas estarem preparadas para poder entrar em outras, né? Porque assim, a cada oportunidade que surge, alguma coisa morre, mas nasce outra. Boa. Né? Então, acho que é muito mais um medo implícito do ser humano de, nossa, por que agora? Como é que vai ser de mim? Que é muito mais o medo da mudança. Mas fácil de entender quando você começa a se preparar para outras oportunidades. Um exemplo simples, acho que todos nós passamos algo parecido. Eu sempre fui o cara do palco, tanto que o meu trabalho é o palco e o meu lazer é o palco, né? Eu sou vocalista da banda de rock, né? Então... Você vai cantar uma musiquinha no final pra gente, você é vocalista? Não, mas não, quero provas. Mas eu não dou entrevista nos shows da banda, eu não mas faço. Aqui a gente é disruptivo. Disruptivos totais. Mas veja bem... Vou desconversar. Mas veja bem, né? Eu percebo assim que naquela época eu estava tão acostumado, né, a subir no palco e fazer uma palestra, que de verdade, a energia da palestra no palco é muito diferente. A palestra presencial é muito legal. Aí começou a pandemia. Como é que foi? O que aconteceu? Tudo para online. Comecei a dar palestra, não só eu, mas fazemos reuniões e tudo no Zoom, no Teams, no Google Meet. E era uma nova linguagem. E o pessoal não abre a câmera. Não abre a câmera. Aquelas brincadeirinhas que às vezes a gente coloca, uma pitadinha de humor. Que faz sentido presencial, não faz. Não faz, porque no presencial tem uma osmose, né? Dois começam a rir, todo mundo ri, Sim. né? E aí você começa a ter que se reinventar de verdade. O conhecimento, o conteúdo é o mesmo. Mas a forma de fazer mudou radicalmente. Eu não fiquei desempregado, né? E agora, melhor ainda, agora eu tenho um jeito híbrido de fazer. Quando é presencial, fazemos presencial. Quando é online, fazemos online. Então, teve que ter uma reacomodação dessa mentalidade por conta de uma pandemia. Mas, no meu caso, eu ainda tive não digo sorte, mas eu tive uma escolha que foi positiva. Antes da pandemia, antes de saber que existia a pandemia, eu já estava usando Zoom, já estava usando Teams, coisas que ninguém usava. Pelo menos para fazer reunião. Porque como eu moro no interior... Aqui em São Paulo é muito comum o pessoal falar assim, vem aqui pra gente fazer um briefing da sua palestra. Uhum. Poxa, pra mim é um transtorno, porque, né? Imagina todo dia ter que ir em São Paulo fazer uma reunião. E eu já comecei a propor para os meus clientes, vamos fazer por Zoom? E quantos falavam, o que é Zoom? Não sabiam. Vamos fazer por Teams? O que é Teams? Então, eu já estava entrando nisso, mas por comodidade, por acomodação, né? Mas que na hora que começou a pandemia, eu confesso que eu já estava alguns passos à frente em relação a outros que precisaram descobrir isso. É verdade. Então, a ideia é a mesma. Eu acho que a gente já tem que estar testando novos caminhos, novas abordagens. E tem uma outra dica que eu acho que é importante. No futuro, tudo que existe vai morrer de um jeito. Né? O jeito de fazer as coisas... Inclusive a gente. Talvez até mais rápido do que algumas tecnologias. Mas é claro que tudo que existe, uma hora vai ser de outro jeito. Hoje a gente está falando para câmeras. Talvez um dia não seja mais câmeras. Né? A gente está falando do microfone. Talvez seja de outro jeito. Então, assim, mais cedo ou mais tarde, as coisas do jeito que são, elas deixarão de existir. E já que elas deixarão de existir, algo vai substituir. Então, qual que é o segredo? O segredo é, seja você quem vai substituir. Então, do tipo, eu trabalhava com máquina datilográfica. O computador substituiu. Então, deixa eu ser a pessoa que vai usar o computador, entendeu? Mesma coisa as empresas, mesma coisa o mundo dos negócios. De repente, eu tenho um produto, como a Verbatim tinha o disquete, né? Que era a grande segurança do negócio, era o que dava lucro. Mas quando surgiu o CD virgem, por que a Verbatim não foi produzir CD virgem? E tem muitos cases, né, desses. Muitos. Por que a Verbatim não foi fazer pendrive? Por que a Verbatim não tem sistema de armazenamento em nuvem? Porque ela se apegou ao jeito de fazer que dava conforto. Então, já que tudo vai morrer, seja você quem vai lançar no mercado aquilo que vai matar você mesmo. Nossa, gente, isso aqui ficou um corte perfeito. Opa, então vamos a ele. Não, ficou muito bom, perfeito. Agora, a gente aqui, quem está assistindo, fala, tá bom, então quero começar a implementar mudanças aqui na minha empresa, de ter uma gestão mais humanizada, entre outras. Quais seriam algumas etapas
que eu preciso prestar atenção, tomar muito cuidado, não pular? O que você diria que são essas etapas principais? Existem metodologias que colocam etapas bem técnicas mesmo, sabe? De planejamento, preparação, estruturação, e que talvez viraria uma espécie de um curso aqui de passo a passo e que seria um prazer falar disso. Mas eu prefiro pegar alguns tópicos que eu acho que acaba sintetizando. Eu acho que uma dica essencial, que eu sempre falo para as empresas, é assim, tenta antecipar a mudança, né? Antes dela acontecer, certo? Você falou no início da Best Homenagens, a questão do luto, eu achei maravilhoso, eu não conhecia esse trabalho, achei muito... Tá vendo? Genial, genial, genial. Mas assim, existe uma curva da mudança que também é chamada de curva do luto, que é a curva de Kubler-Ross, que explica justamente essas fases que a gente passa quando a gente tem uma mudança, como, por exemplo, um luto. Você tem uma pessoa muito querida, você perde aquela pessoa, o que acontece? Você vai ter uma negação, depois você vai ter um momento de depressão, de tristeza, né? De sentimento negativo, de frustração, até que chega uma hora que tem uma aceitação e você fala, peraí, vida segue, vambora. A mesma coisa a mudança. Toda mudança, quando ela chega como uma notícia do tipo, agora vai ser diferente na empresa, ela gera um luto diferente, mas é um luto. É um luto de negação do tipo, mas pra que mexer nisso? Pra que fazer? Tá funcionando, né? Vão implementar um sistema online, por que? Se a planilha de Excel resolve, né? Aí começa toda essa negação. Até que vem o quê depois? A frustração, onde a pessoa fala assim, nossa, mas antes eu sabia fazer, agora eu não sei. Até que chega uma hora, eu tô simplificando, viu, claro, Vivi? Chega uma hora em que ela começa a aceitar o jogo, fala, peraí, deixa eu entrar nesse jogo aí, senão não tem jeito. Aí chega uma hora que ela fala, é possível, é legal. De repente o sistema que temos agora é até melhor do que antes, ele é mais eficiente, né? Então o que eu chamo de antecipação do luto? É a gente começar a colocar a necessidade da mudança antes dela acontecer. A mudança, você falou de resistência no início. Tem uma fórmula para isso. Como é que a gente diminui resistência à mudança? Como é que o líder ou a empresa diminui a resistência das pessoas? Ele tem que primeiro ter uma mudança de pensamento para depois exigir a mudança de comportamento. Não tem como ter mudança de comportamento genuína se antes não houver uma mudança de pensamento. E essa mudança de pensamento ela tem duas etapas, que é gerar uma insatisfação do tipo, olha, o jeito que está hoje não está bom. Essa planilha do Excel, a gente está perdendo informação nela. Olha o tempo que você perde preenchendo isso aqui. E quando você põe um número errado, olha o tempo para descobrir o erro. Eu primeiro tenho que gerar o quê? Uma insatisfação no status quo. Uma insatisfação para as pessoas falarem assim, peraí, tá bom, mas não tá tão bom. Boa. Aí depois vem a segunda etapa dessa criação de consciência, né? Que é você gerar uma visão. É ajudar a pessoa a enxergar como é que é o ideal, então. Peraí, se desse jeito não é o mais interessante, como que é o interessante? Aí você começa a mostrar para ela que tem um outro jeito de fazer, que tem um outro sistema, uma outra metodologia, uma outra prática, oportunidades advindas do novo. Se você faz isso antes de implementar a mudança, o que acontece? A pessoa fica sedenta pela mudança. Vai chegar uma hora que ela vai falar assim, poxa, por que a gente não muda então? Né? Se o jeito que eu faço não é o bom e se o jeito ideal eu ainda não tenho, como é que eu faço para ter? Não é? Então, é basicamente isso. O que eu vejo as empresas errando? Quando elas vão implantar uma mudança, um projeto de gestão da mudança, elas já vão entrando na mudança de comportamento. Ela já chega e fala assim, Vivi, a partir de hoje você vai usar essa planilha. A partir de hoje você vai usar esse sistema. A partir de hoje, você fazia desse jeito, você vai fazer de outro. E, às vezes, até bem intencionado, eu vou lá, eu te treino, eu te capacito, mas você não entendeu até agora o porquê que a mudança está acontecendo. Então, a resistência será muito menor quando, antes da mudança ser implementada, eu gero esse nível de consciência, que é basicamente insatisfação e visão. Entendeu? Quando eu falo antecipar o luto, é isso. Já que as pessoas vão sofrer para a mudança, sofre antes de implementar a mudança. Nossa, eu amei isso. É a mesma coisa do luto. Quando você tem uma pessoa muito querida, que está internada, está sofrendo no hospital, quando ela morre, por mais triste que você fique, qual que é o sentimento? A pessoa descansou. Descansou, aliviou. Agora, uma pessoa saudável, que está bem, de repente, do nada, parte. A gente não sofre mais para aceitar aquilo? Porque do nada, né? A mudança não pode ser do nada. Entendeu? A mudança tem que ter ali um estágiozinho de peraí, não tá tão bom, olha só, a empresa tá perdendo a oportunidade, olha o que o concorrente tá fazendo e tal. Aí na hora que você vem com a mudança, as pessoas falam, eu acho que esse é o caminho. Maravilhoso, maravilhoso. Me fala, Marcelo, dentro desse panorama que a gente está vendo de mudanças, de movimento, o que você tem visto de tendência que veio para ficar? Porque a gente viu, por exemplo, o metaverso, um alarde,
E aí morreu, né? Uhum. Ninguém fala mais de metaverso. Sim, Né? O sim. que você vê agora em termos de tendências que vão ficar, que já estão ficando, que já estão se consolidando dentro das empresas, pelo menos as de ponta? Aham. O que você tem visto? Olha, eu acho que... Poderia falar de várias tecnologias, eu gosto de inovação, mas seria muito óbvio. Tá. Eu vou tentar responder de um jeito talvez um pouquinho mais diferente. Eu diria que uma tendência que veio para ficar são as inner skills. As inner skills. A gente fala tanto de soft skills e hard skills, né? Para quem, de repente, não entende bem ou tem dúvidas, hard skills são as competências mais técnicas, né? Enquanto que as soft skills são as habilidades mais humanas, comportamentais. Faz um tempo para cá que eu tenho estudado, escrito, pesquisado, e muita gente começou a falar também das inner skills, que são as habilidades internas, interiores, intrapessoais, eu comigo mesmo. E eu acho que isso é uma tendência que veio para ficar, que está crescendo e que começa a resolver muitos problemas que a gente percebe hoje. Por exemplo, por que muita gente não está sabendo fazer uma boa gestão do tempo, que é uma soft skill muito importante. Mas o problema dela talvez não seja dar um treinamento de gestão do tempo. Talvez o problema dela seria... Ela é ansiosa, né? Ou ela é desorganizada. Às vezes é uma coisa muito mais inner. É ela com ela mesma. Então, eu vejo algumas empresas começando a se preocupar com isso. Ainda é muito incipiente, é muito novo. Né? Eu estou escrevendo algumas coisas sobre isso já faz 3 anos, mas ainda é muito recente. Porque eu fui ver algumas coisas acontecendo nos Estados Unidos, então eu falei, poxa, esse tema é legal. Mas ainda está crescendo. Mas eu vejo empresas investindo em diretoria de saúde mental, em ações de mindfulness, né, dentro das organizações, para fazer o quê? Para fazer com que o winner, para fazer com que o ser humano, né, seja mais fortalecido, seja mais autêntico. E eu acho que isso é uma tendência que veio para ficar. As empresas olhavam as pessoas muito... lá no começo, apenas pela sua mão de obra. Meio. É um meio, como exatamente. E muito como a capacidade de execução. Isso. Depois de um tempo, começaram a perceber, peraí, eu tenho que impulsionar essa capacidade de execução. Não deixou de ser execução. Mas do tipo assim, eu preciso fazer com que a pessoa seja mais competente, tenha mais habilidades. E perceberam que muitas dessas habilidades são humanas, que são as habilidades comportamentais, as soft skills. Só que, por mais que as empresas invistam nisso, tem coisa que bate na trave e não vai pro gol. Por quê? Porque o que está faltando é segurança psicológica. Está faltando a pessoa se sentir capaz de ser autônoma. Está faltando concentração, né? Que é uma habilidade importantíssima. A atenção plena, né? Que a gente estuda no Mindfulness. Né? E essas são as inner skills. Então, eu acho que as empresas estão começando a perceber isso. As pessoas estão começando a perceber isso. Muito desses fenômenos que a gente ouviu falar um tempo atrás, mas ainda acontece, como quiet quitting, que são as pessoas pedindo demissão silenciosa, né? As grandes disrupções, né? Onde, não, eu não quero mais trabalhar. Mas tudo isso tem a ver, não é só com a empresa, é inner. É eu comigo mesmo, é eu com a minha visão de mundo, é eu talvez tendo uma expectativa de que a empresa deveria ser de tal jeito, mas que não é também o jogo que a empresa joga. Então, eu acho que quanto mais a gente investe no ser humano, né, como um ser humano integral, como um ser humano que tem a sua mentalidade, os seus valores, eu acho que mais as empresas terão sucesso. Então, acho que a grande tendência, que ainda é muito novinha, mas que veio para ficar, é a empresa começando a olhar as pessoas por dentro. Eu concordo demais com esse ponto que você trouxe, porque quando a gente fala de diversidade, né, dentro das empresas, a gente fala da pessoa vir do jeito que ela é, como ela é, quem ela é. Né? E esse quem ela é a inner skills, é trazer para a empresa toda a cor dela, toda a diferença que ela tem, tudo que ela tem dentro dela. E a empresa que permitir essa integridade, ou seja, a pessoa integral, total, ela vai ser mais autêntica e mais inovadora e mais criativa e tudo isso. Eu costumo dizer, ensinar às vezes e comentar justamente isso. Não tem como ter engajamento numa empresa num ambiente onde a pessoa não pode ser ela. Certo? Se ela tiver que interpretar um personagem, Sim. Se ela tiver que viver valores que não são os dela, se ela tiver que dizer que gosta de algo que não gosta, se ela tiver que fingir que ela veio de tal origem, mas ela é de outra, né? Aí a gente fala de todas as possibilidades de diversidade. Ela não vai estar engajada. Então, o primeiro passo do engajamento, eu acredito muito nisso, e vi muitas empresas também começarem a entender isso. O primeiro passo para o engajamento é a diversidade. Não pelo discurso de ESG, que também é maravilhoso, não apenas por perceber que é legal, tá na moda fazer isso, que é um caminho... Dá lucro, que é um caminho de fazer acontecer, com certeza, né? Ok. Mas, se você quer produtividade, engajamento, motivação da equipe, deixa a pessoa ser ela. Deixa ela ser ela, do jeito que ela é.
e em vez de moldá-la numa forma, né? Em vez de moldá-la num padrão. E quando você molda no padrão, você talvez tenha mais controle sobre aquilo. Fica tudo muito normal, né? Muito parecido Muito com você parecido mesmo. com você mesmo. Só que primeiro não é autêntico, não é íntegro, a pessoa não vai se dedicar de verdade. E por que tudo tem que ser normal também? Sendo que a inovação vem justamente das visões diferentes. Do diferente. Exatamente. Nossa, é verdade. Nossa, Marcelo, que delícia, que maravilha conversar com você. Eu queria saber se tem algum ponto que a gente não tocou e que você falou, nossa, não posso sair daqui sem falar nesse ponto. Uhum. Bom, eu falo muito, Vivi, sobre cultura. O que eu tenho escrito muito hoje é sobre gestão de mudança, cultura, inner skill. Mas cultura é um tema que eu tenho percebido uma demanda muito grande dos meus clientes, dos artigos que a gente posta, produz, escreve, pesquisa. Então, eu acho que poderia ser algo interessante para a gente abordar. Que quando a gente fala de gestão da mudança, a cultura também pode ser um fator influenciador positivo ou negativamente, né? Tanto que muita gente me pergunta assim, Marcelo, como é que faz para mudar a cultura de uma empresa? E eu sempre não tenho uma resposta pronta, tem que fazer um diagnóstico, tem que entender. Mas eu sempre tenho uma resposta que é assim, se você tiver uma cultura de mudança, é mais fácil mudar a cultura, né? Então, primeiro você tem que ter uma cultura de mudança. Ou seja, as pessoas têm que estar... ela tem que ver a mudança como positivo, né? E eu diria para você que boa parte do meu trabalho hoje, principalmente como palestrante, é isso. É ir nas empresas, ajudar as empresas, as pessoas, perceberem que, peraí, mudar é bom, não tenha medo da mudança, né? As palestras têm muito mais um aspecto inspiracional do que um curso, uma aula, né? Mas por quê? Porque justamente é aí que está o ponto. As pessoas naturalmente resistem à mudança, as pessoas naturalmente vão preferir o status quo, é normal, a gente falou sobre isso. Mas o que eu percebo? Muita coisa é da cultura. Às vezes a cultura do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Às vezes é a cultura do comando e controle, a cultura do procedimento, que tem suas vantagens. Mas às vezes aquilo está tão exacerbado, tão exagerado, que as pessoas começam a repetir. Então eu diria para você que hoje, quando falamos de mudança, não tem como dissociar da questão da cultura. Então, talvez aí fique um alerta legal também para os profissionais, os de RH, as pessoas de gestão de pessoas, os líderes que acompanham a gente, os empresários. É importante você olhar muito para a cultura, porque é ali que está a base do comportamento organizacional. O jeito que as pessoas se comportam está de acordo com a cultura. A cultura é o jeito de ser, o jeito de pensar, né? Sim, claro. É o software da empresa, é o software mental daquelas pessoas, é o software coletivo, né? Então, eu diria que isso é um alerta importante que eu acho que é importante a gente trazer, né? E é muito comum as pessoas falarem, mas isso não é da nossa cultura. Isso não funciona aqui porque não é da nossa cultura. Mas peraí, até quando a cultura vai ser desculpa também? Né? E às vezes a gente tem mania de romantizar a cultura. É a cultura. Tem culturas que não são boas. Tem culturas que tem uma cultura em algum lugar aí que as pessoas comem pessoas, não tem? Exato. Canibalismo. É canibal, nós somos canibais. Matar o inimigo. Escravizar o outro, não é? Cultura. Então, tem coisa que a gente realmente tem que mudar. Agora, como que o empresário que está assistindo a gente aqui, né? Ele olha e fala assim, nossa, mas ainda está tudo tão bom. Eu tenho que mudar, né? Onde que ele olha e fala, puxa, para onde a gente está indo? Para onde o mundo está indo que eu devo olhar para isso aqui e mudar? Como que ele faz um diagnóstico, o dono do negócio? Nossa, que legal. Eu citei no início o Walter Longo e cito ele de novo. Ele tem uma frase muito boa que ele diz assim, né? Que estamos acostumados a olhar as pendências e nem sempre estamos olhando as tendências. Boa. Né? Eu acho sensacional. Inclusive, o Walter Longo, além de ser um gênio, ele é muito bom nos trocadilhos das palavras. E o que eu acho que é por aí, sabe, Vivi? Eu acho que o caminho o próprio gestor, o empresário, o empreendedor, o líder, ou a gente mesmo com a nossa carreira, começar a prestar atenção em sinais de tendência. Eu brinco dizendo que a gente tem que ter o olho de Tandera. Você é jovem, você não sabe o que é isso? Claro que eu sei, gente. Você viu no YouTube? Você viu no YouTube? Thundercats! Pois é, o pessoal riu aqui, acho que o pessoal sabe também o que é isso, viu? Pois é. A Sandra, fiquei surpreso. A Sandra escreveu essa série. Fiquei surpreso de saber que ela sabe o que é isso. Mas olha só, é o Thundercats, né? Exatamente. E o Lion do Thundercats, né? Ele falava assim, espada justiceira, dê-me a visão além do alcance, que é o olho de Tandera. Sim. Então a gente tem que ter esse olho além do alcance. Eu acho que o primeiro sinal de que precisa mudar a cultura é quando a gente vê... O melhor sinal é quando a gente vê oportunidades que estão sendo perdidas. Ou seja, peraí,
tem uma nova tecnologia, tem uma inovação, tem uma coisa diferente, tem um outro jeito de fazer que pode ser importante. Esse é o melhor caminho. Porque o pior é eu precisar mudar porque já tá ruim. É lógico. Né? É eu mudar porque já tô perdendo cliente, já tô tendo prejuízo. Aí mudar é sobrevivência. Mas o melhor momento para mudar é quando você não precisa da mudança. Quando você precisar da mudança, você está atrasado. Perfeito. Então, o que a gente precisa ter? Esse olho de Tandera, começar a observar ali a visão além do alcance. Aí você pode me perguntar, mas como fazer isso? Aí é o líder tentando sair um pouco da urgência e começar a olhar o que é importante. Eu amei. Tem coisas que são urgentes e importantes, é verdade. Mas tem muita coisa que é urgente, que consome tempo e só se tornou urgente porque ela foi negligenciada quando ela era apenas importante. É verdade. Então tem coisas que são importantes, mas não são urgentes e a gente deixa de fazer. E quando a gente começa a dedicar tempo para aquilo que é importante, como por exemplo, deixa eu conversar mais com a minha equipe, deixa eu visitar mais o mercado, deixa eu ir lá naquela feira de inovação para ver o que está surgindo, né? Deixa eu ler mais os artigos tem muitos, né? De pesquisa do setor do automotivo, pesquisa do setor de comunicação. Quando a gente começa a se interessar mais por isso, e a gente só consegue fazer se a gente dedicar olhar para isso, isso não vai surgir do nada, né? Aí sim a gente começa a perceber sinais de que as coisas precisam mudar. E aí sim, tem como antecipar o luto, tem como gerar insatisfação e visão. Antes da mudança acontecer, aí tudo vai fluir. Perfeito. E eu acho que, então, dentro das pautas de diretoria, tem que ter tendências da área. Toda pauta de diretoria, alguém tem que trazer uma tendência da área área que você está atuando. Exato. E ver se faz sentido, se não faz sentido. Inclua aí, gente. Depois vocês me mandem os royalties dessa ideia. Não, mas é fantástico, Vivi. Eu vejo muitas reuniões de diretores, CEOs, em que a reunião é baseada no passado. Que você falou, olhar para trás. Do tipo, como é que foi o resultado do mês? E por que esse número não foi alcançado? Pra trás, sempre olhar para trás. E eu acho que as pautas dos executivos, dos líderes, tem que começar a colocar coisas que é olhar para frente. Tá vendo? Por isso você tem que assistir o Pode Ser Humano, Brasil. Olha essa ideia maravilhosa. Marcelo, nossa, a gente tá aqui, né, terminando a nossa conversa, mas eu conversaria horas a fio com você. A gente, inclusive, você pode me pagar um almoço agora? Poxa vida, E aí a gente continua conversando. Só se for na estação do metrô, porque eu preciso ir embora logo. Eu tenho uma reunião daqui a pouco. Muito bom. Nossa, Marcelo, que recado que você deixa no fim dessa conversa nossa, né? Com certeza a gente teria muito mais para falar, mas concluindo, que recado que você deixa para essa liderança, para essas gestoras, para essas pessoas também que precisam mudar, para eu e você que precisam olhar o que a gente está fazendo e falar, o que tem de novo nisso aqui? O que o mercado está fazendo de novo? O que outras empresas dessa área faz de novo nessa função? Olha a sua função, né? E também traz para você essa responsabilidade da mudança, porque você é a sua própria carreira. Nossa, perfeito. Bom, antes de dar esse recado para eles, eu queria dar um recado para vocês. É maravilhoso estar aqui. Obrigado. Eu participo com alguma frequência de algumas conversas desse tipo, mas aqui a energia é outro nível. Viu? Eu sei. Eu realmente tenho que admitir. Não, mas é mesmo, verdade. Eu sinto isso. Muito por você, que é uma excelente poxa, mas de toda a equipe, viu? Não é só você. Mas esse pessoal aqui é escolhido a dedo, viu, Marcelo? Pois é. A gente é muito rígido na nossa contratação. Olha, aqui. Mas a galera é boa, viu? A galera é boa. E a galera feliz, isso é ótimo. Viu? Não, a gente tá brincando, mas é verdade. A gente brinca muito, a gente tem um carinho muito grande um pelo outro aqui, muito grande. A gente percebe. É verdade. E isso passa pra gente. Eu acho que muito do sucesso das entrevistas é por causa do ambiente que você gera. Então, parabéns. Obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Não só por essa vitrine maravilhosa, mas por estar aqui cercado de pessoas boas. Sim, muito fala obrigado. do seu trabalho também. Falo. Vou aproveitar então para dizer. Lógico. No meu site, marcelodeelias.com.br. Vamos pôr aqui, ó, QR Code, Põe tá? no QR Code. Vamos pôr aqui. Ali você vai acabar me encontrando e vai ter a possibilidade de se distribuir para algum caminho. Eu quero achar o LinkedIn do Marcelo, acho que ele é uma boa. Eu quero ver vídeos do Marcelo, eu tenho um canal no YouTube, mas você acha no site. Então, marcelodeelias.com.br, eu acho que é um bom hub para você me encontrar, mas eu tenho canal no YouTube, tenho Instagram, o X está voltando aí, tem um monte de coisa. Só não tenho Tinder por razões óbvias. Não, por razões óbvias, né? Mas o restante eu tô presente, né? O Alexandre, meu amigo, que fala, né? Se a esposa dele deixasse, ele teria Tinder, né? No meu caso, é parecido com o dele, mas... Mas vocês estão querendo demais. É muita mudança, tá? É muita mudança. Tá, né? Gente? Você nasceu nas minhas décadas. Não, vamos dar uma segurada aí. É melhor não, né? Segura. Mas assim, aí por ali você consegue mandar mensagem, ali tem o WhatsApp da nossa equipe, precisar de palestra, conversar, alguma ferramenta, trocar ideia.
Vai ser um prazer. Palestra tá? de mudança, inovação, organizacional, inovação. Exatamente. Mudanças no mercado. A gente tem palestras aí para área comercial, sabe? Para convenções de vendas, porque a gente fala o que está mudando no mercado. A gente tem um trabalho forte com as lideranças, ajudando eles a serem os agentes da mudança. Então, tá aí, marcelodeelias.com.br. Acho que é o caminho mais fácil para me encontrar. Mas a mensagem que eu queria deixar no final é que tudo que é novo gera medo. Né? Toda mudança, sim, tem risco, mas a gente falou que hoje é mais arriscado insistir no velho do que tentar o novo. Então, acho que a mensagem que eu poderia deixar é essa, né? Não tenha medo da mudança, porque mudar é uma virtude, não é um problema. O problema não está na mudança, está na resistência. Então, acho que conforme a gente vai controlando esse medo, né? E o professor Cortella, ele sempre disse isso, que eu faço algo não porque eu tenho coragem, é porque eu sei dominar o medo, né? O medo faz parte. Então não deixe que o medo iniba você nas suas mudanças, né? E talvez fechar com uma reflexão do Rubem Alves, grande escritor brasileiro, cronista. Há quem diga que essa frase não é dele, é do Fyodor Dostoiévski, que tem grande diferença, que é um filósofo russo, mas é do Rubem Alves. Eu acho que foi o Rubem Alves mesmo. Eu também acho. Eu também acho que é, porque é a carinha dele. Dizer assim, ele fala assim, somos assim, sonhamos com o voo, mas tememos a altura. Para voar é preciso enfrentar o terror do vazio, porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é a ausência das certezas. Né? E é isso que odiamos, não ter certezas. Por isso trocamos o voo por gaiolas. Nossa. Então acho que é uma reflexão importante. O que está impedindo a sua mudança? Talvez seja uma gaiola que está aí na sua mente. Então mude sua mente, mude seu destino. Mude seu destino. E a música? Então... Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Pronto. Perfeito! Perfeito! Melhor música. Maravilhoso. Marcelo, querido, muito obrigado pela sua vinda. A gente sabe que foi um perrengue para você chegar, que você veio do interior. Foi. Trânsito pesado. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado pela paciência, tolerância. Imagina. E não desistirem de mim. Imagina. Foi um prazer enorme te conhecer, te ouvir. E, gente, aproveitem, olhem lá pelo QR Code que a gente colocou, entrem nas redes sociais do Marcelo, ele põe bastante conteúdo no LinkedIn, você escreve, por isso que é Top Voice. Então, acompanhem, porque a gente precisa acompanhar gente boa. Inclusive o Pode Ser Humano, que você pode compartilhar com seus amigos, curtir, se inscrever no canal, comentar, mas faz uns comentários carinhosos, gente. Faz uns comentários aqui com amor, humanos, humanizados. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada. Até o próximo Pode Ser Humano. Um grande beijo e até lá. Obrigada, Marcelo. Obrigado.